as nossas vozes diante dele, com a convicção de que ele está acolhendo cada uma das nossas orações e que está respondendo a cada uma delas, não de acordo com o que a gente quer, porque às vezes a gente quer tantas coisas que não está de acordo com a vontade de Deus, com os propósitos soberanos dele, e nós precisamos apenas pedir uma coisa: Senhor, me faz entender, me dá uma pista por que determinadas coisas têm acontecido na nossa vida. Então talvez a sua oração seja essa nessa noite. Você ainda não está entendendo o que é que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, e aí a oração é: Senhor, me dá uma pista, me mostra, me dá uma luz para que eu possa entender o que o Senhor deseja de mim. Irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com vocês sobre uma das virtudes cristãs maravilhosa, que é a generosidade. Então nós hoje iremos falar sobre a generosidade cristã, e eu queria que você abrisse comigo um texto também bastante conhecido, de uma história de um servo de Deus, que passou grande provação a fim de cumprir o propósito do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 50, nós iremos ler do versículo 15 ao versículo de número 21, e iremos meditar sobre a generosidade cristã a partir aqui da história de José diante dos seus irmãos. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Nessa noite o nosso irmão João Everton, seminarista, ele não pôde estar aqui, teve um probleminha lá no trabalho dele, ele teve que ficar lá, e aí a gente está aqui para substituí-lo nessa noite. Então, Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao 21, se você está perto de uma Bíblia, aí você que está nos escutando pela internet, procure, corra atrás de uma Bíblia para que você possa entender e alimentar a sua alma com a palavra de Deus, que é a voz de Deus para os nossos corações. Diz assim, Gênesis capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21, eu vou ler. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoem a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Feche seus olhos nesse momento, peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento. Meu Deus, nós estamos diante do Senhor. Pai, já colocamos diante de Ti aquilo que preocupa o nosso coração, aquilo que nos deixa apavorados diante de algumas circunstâncias, e nós te pedimos nesse momento que a Tua palavra, Senhor, como sempre ela seja consolo em nossas vidas, que a Tua palavra nos dê direção, que nós possamos, ao ouvir a Tua voz, saber o que fazer e glorificar assim o Teu nome, seja com os meus irmãos que aqui estão presentes. Tu sabes o que cada um trouxe aqui nessa noite, o desejo e a necessidade que todos nós temos, e eu sei que Tu és Deus que fala de acordo com as nossas necessidades. Portanto, meu Pai, tenhas misericórdia de nós, fala ao Teu povo, fala ao nosso coração, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós meditaremos sobre a generosidade cristã, e eu queria que você pudesse observar comigo esse episódio na vida de José. Aqui nós encontramos a lição de um homem de Deus, servo do Senhor, que no momento de grande prova, porque seu coração era tentado a se vingar dos seus irmãos,
ele expressou generosidade, cuidando daqueles que lhe feriram, daqueles que lhe jogaram ali na cisterna escura e que lhe venderam como escravos. O que José aqui nos mostra nesse episódio, irmãos, é a mesma coisa que Jesus realizou lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava a perdoar aqueles que feriam a ele, diante dos seus algozes, daqueles que queriam tirar a vida dele ali. Jesus rogava ao Pai e dizia: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Essa história é tão semelhante com Cristo Jesus, irmãos, que quando José diz que vai sustentar a ele, José está expressando aquilo que Jesus faz por nós todos os dias, mesmo quando pecamos contra ele, mesmo que quando transgredimos a sua vontade. Deus continua a nos sustentar, continua a cuidar da nossa vida. E aí, irmãos, quando olhamos para Jesus, Jesus é para nós o maior de todos os exemplos de generosidade. Antes de prosseguir, deixa eu explicar para você o que é que eu vou me referir ao falar de generosidade nessa noite. Eu vou falar daquilo que nós damos, daquela doação que fazemos. E nesse contexto aqui, de uma forma bem mais específica, uma doação àqueles que nos ferem, àqueles que nos fazem o mal. Às vezes, tomados pela ira, nós tendemos a retribuir quem nos faz o mal com o mal, né? Às vezes, acabamos vivenciando e fazendo coisas que nós não queríamos que os outros fizessem conosco. Não é assim? É como uma criança que muitas vezes irada, né, ela está chateada por aquilo que está sofrendo, e ela acaba imitando aquilo que sofreu, repetindo o mal que sofreu. Se ela sofreu lá uma porrada, ela vai dar outra porrada. Se alguém falou alto com ela e ela não gostou porque falou alto, ela acaba falando alto também. Não é assim que acontece? Às vezes nós estamos também agindo de forma infantil, né? Espiritualmente infantis, agindo e pagando mal com mal e não sendo generosos, porque Jesus é generoso. Jesus foi generoso quando aqueles homens lhe feriam e ele assim retribuía, pagando o mal com o bem. Na cruz do Calvário, irmão, Jesus ele provou a sua generosidade. Uma das maiores provas da generosidade de Cristo está na cruz, porque ele poderia ter invocado miríades de anjos. Ele poderia ter dito: Pai, extermina, mata a estes, destrói a estes. E ele poderia ter invocado isso com toda a justiça, mas não fazia parte dos planos eternos de Deus, não fazia parte dos propósitos eternos de Deus. E Deus assim determinou que lá na cruz do Calvário, Jesus fosse ali como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e não saísse dos seus lábios qualquer palavra pecaminosa, qualquer coisa que não evidenciasse o amor de Deus e a generosidade de Deus. É por isso que quando aprendemos a generosidade, nós precisamos focar, olhar para a cruz do Calvário e aprender com o nosso Mestre Jesus. Irmão, Jesus é generoso até mesmo com os ímpios. Ele faz isso todos os dias, né? Essa chuva que nós temos experimentado no dia de hoje está caindo lá no nosso quintal. Nós que também somos pecadores, mas que conhecemos a Cristo Jesus e amamos Ele. Mas também está caindo, irmãos, no mesmo quintal e na mesma horta do ímpio, do incrédulo, né? Daquele que odeia o nome de Deus, daquele que nesse momento blasfema o nome do Senhor. Irmãos, Deus é generoso, e generoso até para com o ímpio. É manifestação da graça dEle, do favor dEle, quando Ele cuida daquele que merecia o juízo. Ele exerce misericórdia, Ele exerce favor. Meus irmãos, o Espírito de Cristo está em nós, e nós não podemos esquecer disso. Por isso precisamos aprender com Jesus a ser generosos. Você olha para Jesus e diz: mas Jesus é Deus, Jesus está num patamar acima de nós, né? Mas a fé cristã nos chama a ser participantes da mesma natureza de Deus. Você sabe o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus em você te capacita a fazer coisas que só Deus realiza. E uma dessas coisas é exercer a generosidade para com aqueles que te ferem. Você talvez esteja precisando muito disso, porque hoje, no decorrer desse dia, você agiu de uma forma que não deveria ter agido. Você não foi generoso. Ao invés
de doar, ao invés de dar o bem aos que te fizeram mal, você quis retribuir na mesma moeda, pagando mal com mal, tomando o lugar de Deus, expressando vingança. Meus irmãos, o Espírito de Cristo está em nós, não se esqueça disso, meu irmão. E o que nós precisamos é nos encher dele. Precisamos que o Espírito Santo nos encha para que sejamos assim tomados pela mente de Cristo, pelo agir de Cristo, e que as pessoas com quem nós convivemos, irmãos, percebam, sintam em suas vidas o toque de Deus através de nós. Para isso precisamos ser cheios. Eu espero que nessa noite, nesse culto de oração, você também tenha pedido ao Senhor: Senhor, me enche do teu Espírito. Porque quando você sai daqui, você vai para a sua casa. Quando você desligar essa live nessa noite, você que está na internet, você vai aí se deparar com aqueles que necessitam da sua parte, da generosidade de Cristo. E para que você exerça essa generosidade, é necessário que o Espírito Santo esteja em você. Pastor, mas o que é que o Espírito Santo faz tanto em nós? O Espírito Santo tanto nos capacita com poder, como ele nos faz olhar para Cristo Jesus e imitar Jesus naquilo que ele fez por nós. O Espírito Santo, ele, quando toma a nossa vida, está em nós, irmãos, ele nos ensina aquilo que o nosso Mestre fez. Ele faz nos lembrar das palavras que Jesus disse diante dos seus algozes. Ele faz nos lembrar da ação de Jesus quando vislumbrava lá aquela cruz horrenda que ele teria que enfrentar. E nós precisamos aprender muito com o nosso Mestre. A generosidade de José do Egito apontava para a generosidade de Cristo Jesus. Aqui nesse episódio, vocês devem lembrar, só para a gente contextualizar, vocês lembram a história de José. José, um sonhador, através de um sonho, Deus revelou a ele que ele cumpriria uma missão na qual os seus irmãos e o seu pai, toda a sua família, se prostrariam diante dele. Irmãos, quando José contou essa história aos seus irmãos tomados pela inveja, porque não admitiam a possibilidade de José, aquele pobre José, ser alguém que governaria sobre a vida deles. Então tramaram no seu coração a maneira de tirar a vida de José e acabar de uma vez por todas com esse sonho que José teve. E aí fizeram o quê? Chamaram José ao campo. José estava lá no campo, enquanto José se aproximou, pegaram José, lançaram numa cisterna, pegaram as vestes, inclusive a capa que o pai dele havia dado, ensanguentaram ela com o sangue de animal e levaram então para Jacó e disseram: olha, pai, aqui está a capa que tu deste a José, certamente algum animal no campo devorou ele, estraçalhou ele, e aqui está a prova de que ele foi estraçalhado. Só que José, irmãos, era vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Qualquer pessoa que olhasse para essa situação viria talvez apenas a grande injustiça que estava sendo feita ali. Mas, na verdade, José estava dentro dos propósitos de Deus, porque aquele era o caminho determinado, predeterminado por Deus, para que José pudesse cumprir a missão que Deus havia estabelecido sobre ele. José vai para o Egito, chega no Egito, ali é vendido e passa então a trabalhar na casa de Potifar, um grande homem dentro do Egito, e a mulher de Potifar começou então a se encantar por José, e queria namorar com José, e queria ter uma relação com José. E aí José, como homem de Deus, temente ao Senhor, e sabendo de todo o respeito que o seu patrão Potifar tinha sobre ele, José não cometeu esse pecado, e disse também no seu coração: pecaria eu contra Deus, e cometeria adultério, e contrariaria o meu Senhor e o meu Deus. E então aquela mulher, com o coração tomado pelo desejo e pela ira, levanta uma calúnia forte contra José e diz: olha, esse José aí tentou fazer o que eu não queria, em outras palavras, quis me estuprar. E aí isso caiu na boca de Potifar, e Potifar então lançou ele na prisão. Naquela prisão, Deus, então, por meio de uma ação sobrenatural, o rei tem um sonho, o faraó tem um sonho, e ele não consegue entender, mas havia lá naquela prisão um jovem, homem de Deus, que conseguia interpretar sonhos, porque Deus iluminava a mente dele e ele conseguia discernir o que é que acontecia nos sonhos. Foi então que sai alguns colegas dele lá
da prisão e vão então até Faraó e diz: olha, tem um lá na prisão que é capaz de interpretações. Era José. José então é levado diante do Faraó, faz a interpretação do sonho, e o sonho consistia o seguinte: virá uma grande seca sobre o Egito, muita fome vai acontecer. E aí Deus então testifica no coração de Faraó, e Faraó, olhando para a veracidade daquilo que tinha acontecido no sonho, porque José disse exatamente o que tinha acontecido, então Faraó dá a José uma posição, uma das maiores posições que alguém poderia ter numa das maiores nações daquela época, que era o Egito. Ali José então passa a administrar as entradas e saídas, os cereais do Egito. Irmãos, por que isso estava acontecendo? Estava acontecendo para que Deus pudesse guardar o seu povo por meio de José. O propósito soberano de Deus estava na história de José, de maneira, irmãos, que José então é levado para o Egito, assume essa responsabilidade até o grande dia em que a família de José vem até ele para pedir agora comida, porque eles estavam padecendo com fome. Quando chegam diante de José, José reconhece seus irmãos, cai em prantos. Depois que ele se revela, manda chamar Jacó. Jacó e seus filhos passam a habitar numa terra chamada terra de Gósen, que era uma terra de criadores de ovelha. Os egípcios, eles abominavam esse tipo de trabalho e separavam uma terra especialmente para criadores de ovelha. E o que foi que eles fizeram? Colocaram Jacó, colocaram aqueles que carregavam a aliança, o pacto de Deus, a família de Deus, nessa terra. E aí essa terra começou então ali a prosperar. Passado o tempo, José morre e agora bate no coração dos irmãos de José o seguinte: nosso pai morreu, José agora vai manifestar a vingança dele contra a gente. Nosso pai está morto, se nosso pai estivesse vivo aqui, ele ia colocar o pé no freio e dizer: não, você não vai matar o menino não. Mas já que nosso pai morreu, ele vai manifestar a vingança dele sobre nós. Mas aí o que acontece, irmãos? Quando os irmãos, achando que José ia agir assim, José age como cristão. José vai na contramão dos pensamentos dos seus irmãos, que achavam que ele iria matar os seus irmãos. José então, os irmãos criam um estratagema, uma estratégia para ali conter qualquer tipo de vingança de José. Mas José diz àqueles seus irmãos: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem, porque o mal de vocês serviu para cumprir os propósitos soberanos de Deus sobre a minha vida. Porque o mal que vocês tentaram contra mim, na verdade, foi Deus colocando o escudo sobre vocês, para que vocês pudessem ser protegidos nesses dias de fome, nesses dias de seca. E então José se compromete, no último versículo aqui, observe, do versículo 21, ele diz assim: portanto, 50, 21, portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Olha que história maravilhosa, irmãos. Que história, como nós temos a aprender com a vida de José. A generosidade cristã, irmãos, ela é provada quando nós somos perseguidos. José se torna um Cristo aqui, um exemplo de Cristo na sua época, naquilo que viveu. Sabe por quê? Porque ele foi testado. Porque ele não fez o bem aos seus irmãos quando estava tudo bem. Fez bem aos seus irmãos quando os seus irmãos mereciam o mal. Ele agiu exatamente como o nosso Senhor, que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu fazer uma pergunta para você avaliar um pouco o seu coração. Você tem abençoado aqueles que têm te feito mal? Aquela pessoa que tem pisado no seu calo? Aquela pessoa que tem testado os limites da sua paciência? Você tem feito o que para com ele e para com ela? Você tem sido generoso, você tem feito bem, você tem abençoado a ele ou a ela? Meus irmãos, precisamos ensinar o nosso coração a lição que José aprendeu de Deus, e por que não, de Cristo, que é a generosidade. Uma generosidade que nos leva a doar o melhor que temos para com aqueles que nos fazem o mal. Jesus, quando estava no Sermão do Monte,
os discípulos ali aos seus pés, ouvindo o que ele tinha a ensinar, Jesus disse: olha, orai pelos vossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. É interessante, porque quando Jesus diz orar pelos os seus inimigos, por que ele não nos manda amar os nossos inimigos de uma forma mais clara? Irmãos, porque quando nós começamos a orar por alguém, o nosso coração começa a se despertar a amar de verdade. Se sua oração tem sido feita por alguém que você sabe tem pisado no seu calo, a tendência é você amá-lo. Se sua oração de fato é uma oração verdadeira, uma oração que se coloca diante de Deus pedindo graça, misericórdia, favor, amor. Meus irmãos, precisamos aprender a generosidade. E a história de José, ela nos ensina 3 lições práticas acerca da generosidade para com os nossos inimigos. E eu queria que você, nesse momento, observasse essas 3 lições que aqui essa história nos traz. Primeiramente, para ser generosos, devemos assumir a misericórdia e não a justiça de Deus. Você quer ser generoso para com aquela pessoa? Você quer ser generoso para com aquele que tem dormido nos seus pensamentos, que tem acordado nos seus pensamentos, que tem se refletido lá no prato de comida, porque você vai comer e lembra lá dele ou dela, porque ele te feriu, porque ela te feriu. Não tome o lugar de Deus. Exerça a misericórdia de Deus e não a justiça de Deus. José sabia muito bem disso. Ele poderia, irmãos, ter invocado a justiça de Deus, a santidade de Deus ali diante do pecado dos seus irmãos, mas não foi isso que ele fez. Irmãos, no versículo 19, veja aí o que diz: mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Meus irmãos, como nós muitas vezes tomamos o lugar de Deus? A gente toma o lugar de Deus quando ora. Às vezes a gente está dizendo assim: Senhor, tem que ser assim. Senhor, eu não aceito que as coisas sejam assim. Eu já ouvi gente orando assim. Como é que eu não aceito, irmãos? Quem é o Senhor da nossa vida? É Deus? Sou eu? É quem? José disse: estou eu no lugar de Deus? Ele poderia também, o texto poderia ser dito de outra forma, da seguinte maneira: estaria eu aqui para julgar no lugar de Deus, para castigar vocês? Eu não sou Deus. É isso que José diz aos seus irmãos. Meus irmãos, para ser generosos como Cristo Jesus, para vivermos a generosidade cristã, precisamos tomar a misericórdia de Deus e não a justiça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você de forma bem prática. Você tem esses 2 caminhos todas as vezes que seu coração está irado. Lembre-se desses 2 caminhos. Seu coração vai seguir no caminho da justiça, da sua justiça, ou seu coração vai seguir no caminho da misericórdia. Deus te deu o Espírito Santo para que você siga no caminho da misericórdia. E talvez você chegou aqui nessa noite com o coração ferido, com o coração irado, ainda esteja sentindo aí o gostinho na sua boca daquela sensação de ira, né? Meus irmãos, sigamos o caminho da misericórdia, porque é assim que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Na cruz do Calvário, Ele rogava: Pai, perdoa. Ele, desde a eternidade, viu o nosso pecado, irmãos, e mesmo vendo o nosso pecado, Ele estava decidido a nos socorrer, decidido a nos abençoar. Aprendamos com a generosidade de Cristo. Ainda José nos dá outra lição aqui, que nós podemos enxergar em Cristo Jesus, e que é uma lição de generosidade. Irmãos, para ser generoso, devemos enxergar os eventos da nossa vida dentro dos planos soberanos de Deus. Antes de prosseguir, deixa eu explicar para você o que é soberano. Soberania, irmãos, é um exercício de poder. Soberania é o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Assim como um rei naquela época, na época de José e dos demais personagens lá do Antigo Testamento principalmente, o rei era um personagem soberano. Abaixo de Deus, só o rei. E o que o rei dissesse, irmãos, tinha que ser cumprido. E detalhe, se alguém até se aventurasse a chegar à presença do rei sem ser chamado, ele morreria. Lembra lá de Esté? Né? Não podia chegar na frente do rei de qualquer forma, tinha que ser chamado. Então, Deus, ele tem esse atributo,
essa virtude. Ele é soberano, nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Não cai uma folha da árvore, não cai um pardal do céu sem a ordem soberana do nosso Senhor. E nós precisamos entender que esse Deus soberano está no controle da nossa história. Para ser generoso, nós precisamos entender que a nossa vida está sendo um desenvolvimento da história que Deus já determinou. E muitas vezes os caminhos de Deus serão caminhos para nós tortuosos, porque a gente não vai entender de imediato, a gente vai achar, opa, está esquisito, por que eu não nasci assim, naquela família, por que a minha vida teve que passar isso, aquilo, outro, e a gente fica meio confuso sem entender. Meus irmãos, veja o que diz o versículo 20, José diz, versículo 20, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Não é que José está dizendo que foi agradável o que ele sofreu quando seus irmãos o traíram. O que José está dizendo é o seguinte, é que o mal que ele sofreu resultou numa situação boa, resultou em algo bom para a vida dos seus irmãos e da sua família. E por que José diz isso? Porque ele enxergou que era Deus quem estava no controle daquela situação que ele estava passando, que era Deus quem estava controlando os planos no coração dos seus irmãos, de maneira que os seus irmãos só fizeram aquilo que Deus soberanamente já havia determinado. Quando a gente não entende isso, esse agir de Deus, a gente acaba atribuindo ao acaso, né? Ou até mesmo ao diabo. Tem gente que diz, a minha vida tem sido levada pelo diabo, né? Como se o diabo fosse soberano sobre alguma coisa. Não, irmãos. Lembra do que o diabo tentou fazer sobre a vida de Jó? Deus foi quem pôs freio no diabo. E Jó só foi provado por Satanás até onde Deus permitiu, porque Deus é soberano. O diabo, ele só vai, irmãos, até onde Deus quer. Ele só vai até onde Deus quer, porque Deus, nos seus propósitos, ele é glorificado, até mesmo quando algumas situações ruins acontecem na vida dos seus servos. E foi o que aconteceu com a vida de José. José fez uma leitura diferente, ele percebeu, era Deus quem estava no controle de toda essa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua situação está assim, você está vendo tudo indo por água abaixo, as coisas indo pelo ralo, a família não está de pé, o trabalho parece que não prospera, a saúde tem dado sinais de que não está boa, e você começa então a questionar e dizer, espera aí, o que está acontecendo? Por que está tudo acontecendo dessa forma? A gente precisa entender que a nossa vida, nós que somos filhos de Deus, nós temos o Deus soberano a cuidar da nossa vida. Ele está no controle da sua vida. Deus não cochila. Ele é o guarda de Israel, né? Ele está a todo momento a vigiar a sua vida, a ver o que está acontecendo com você, com a sua família, meu irmão. E essas situações que você tem passado, é para que você possa aprender a ser generoso. Para que nas provas que você tem passado, quando o inimigo tem se levantado, quando pessoas têm sido usadas pelo inimigo, você possa ser generoso como Cristo Jesus e abençoar aqueles que te fizeram o mal. José abençoou os seus irmãos, porque ele entendeu que Deus soberanamente estava no controle da vida deles. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês vão esquecer isso aqui muito fácil, se vocês não estiverem a meditar, para levar isso para o coração de vocês. Amanhã vocês vão ser provados, talvez ainda essa noite, e se vocês não colocarem isso aqui no coração, se vocês não aprenderem essa lição para a vida de vocês, amanhã vocês vão estar se queixando dos males que vocês têm sofrido, das dores que têm acompanhado vocês, das pessoas que têm pisado nos calos de vocês. Meus irmãos, aprendamos aqui com o que Deus tem a nos ensinar. Por fim, aqui ainda há uma lição. Para ser generosos, irmãos, devemos aproveitar as oportunidades para abençoar os que nos fizeram o mal. A palavra-chave aqui é oportunidade, aproveitar a oportunidade. Às vezes a gente acha que
o fato de termos agora a posição de ministrar juízo, de dizer as coisas vão ser como eu quero e ele vai sofrer ou ela vai sofrer, como se essa fosse a oportunidade para a gente ser juiz, e não é. É a oportunidade para a gente ser o quê? Generoso, para a gente expressar o bem para com os que nos fazem o mal. Jesus poderia na cruz dizer bem assim: destrói, extermina, invocado os anjos, manda todos eles para o inferno. Mas não foi isso que ele fez, irmãos. Não foi isso. José faz exatamente o que Jesus fez. José tem diante de si os seus irmãos. Ele poderia ter invocado a guarda do faraó para destruir a vida dos seus irmãos. Ele poderia ter lançado seus irmãos lá no calabouço, ter feito seus irmãos sofrerem, mas José entendeu, irmão, sabe o quê? A oportunidade que Deus estava dando, e aproveitou essa oportunidade, porque não basta ver a oportunidade, é preciso aproveitar. E quando é que a gente aproveita? Quando a gente age como Cristo Jesus. Talvez você hoje está terminando o dia com seu coração cheio de planos. Agora eu sei o que é que eu vou fazer. Agora eu vou aproveitar a oportunidade. Deixa eu perguntar algo a você. Você que é cristão, serve de Deus, serva de Deus, você realmente vai aproveitar a oportunidade? Porque se você for aproveitar a oportunidade, é hora de amar. É hora de ser generoso. É hora de pagar com bem aqueles que te fizeram o mal. Meus irmãos, veja o que diz o versículo 21 mais uma vez. José diz, portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. José consola o coração dos seus irmãos. Qual era o coração dos irmãos de José? Coração apavorado. Eu imagino esses homens tremendo na frente de José. Eu não imagino até mesmo eles prostrados, porque eles sabiam que com uma palavra de José, a vida deles poderia ser destruída. Mas José diz: olha, não tenham medo. José afasta do coração o medo dos seus inimigos, o medo daqueles que lhe fizeram mal, o medo dos seus irmãos que o traíram, que tramaram mal contra ele. José aproveitou a oportunidade para exercer a generosidade cristã. Meus irmãos, se você quer saber se já aprendeu a generosidade de Cristo, observe se você tem feito o bem para com aqueles que têm feito o mal a você. Se você quer saber qual o grau que está a sua generosidade, se já está no nível avançado, se está engatinhando, se está no nível intermediário, veja se você tem perdoado os seus inimigos, aqueles que têm se levantado contra você. E não só perdoado e dizer, está perdoado, mas perdoado de forma generosa, cuidando, fazendo bem, ao invés de ministrar a vingança, fazendo o bem, ministrando amor sobre a vida daqueles que merecem a vingança, ou merecem o juízo. Meus irmãos, Jesus, ele amou os seus inimigos e amou até os últimos momentos, Jesus não partiu desse mundo, quando morreu, irado. Jesus não partiu desse mundo com o coração cheio de rancor, porque pregaram ele na cruz de forma injusta, não. Jesus partiu desse mundo amando e amando até o último minuto. Nas suas últimas palavras, dirigidas aos homens, ele diz: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, Jesus chamou Judas de amigo, rogou o perdão de Deus sobre os seus algozes que o crucificaram, e nessa noite nós precisamos aprender com ele. O que José está vivendo aqui é uma sombra daquilo que Jesus viveu na cruz do Calvário, para nos ensinar e para falar ao nosso coração nessa noite, que nós precisamos voltar para os nossos lares agora, encontrar aqueles que têm ferido o nosso coração e agir como Cristo, e exercer a nossa generosidade. Você que está nos ouvindo nessa noite, que ligou, que acompanhou essa mensagem até aqui, eu quero lhe dizer, peça poder do Espírito sobre a sua vida, para que você amanhã não chegue lá com raiva, querendo ministrar a justiça,
porque você é um cristão, porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Seja de fato um Cristo, expressa a generosidade, assim como nós aqui também precisamos disso, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ensine a ser generosos. Você quer ser generoso? Diga amém. Amém. Então a gente vai entrar na escola de Deus, e na escola de Deus Ele vai botar um bocado de teste para a gente poder aprender. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Meu Pai, nós te louvamos por esta noite, pela oportunidade que tivemos, Senhor, de aqui ouvir a Tua palavra, nos deleitar na Tua vontade, Senhor, que é custosa para a nossa natureza pecaminosa, Senhor, porque tudo o que ouvimos nessa noite, Pai, mexe com o caminho natural do nosso coração, porque quando feridos, Senhor, nós queremos muitas vezes nos vingar, fazer o mal, quando deveríamos aprender contigo, Senhor, que és o nosso Senhor, que és realmente homem perfeito como o Senhor deseja, como o Criador deseja, Pai, a perdoar, a ser generosos para com os nossos inimigos. Eu te peço pelos teus servos, Senhor, que entenderam essa mensagem dessa noite, que o Senhor os capacite, encha os teus servos com o teu Espírito Santo, para que eles possam, Deus, aproveitar bem as oportunidades que o Senhor há de dar a eles ainda nessa noite e quem sabe até amanhã, de manhã e durante o dia. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, dá-nos essa graça. Pai, nos ensina a agir como o Senhor agiu, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e exaltado em nós. Eu te peço assim, te louvo e te agradeço por esse momento que tivemos de culto a Ti, de oração, onde aqui derramamos aos Teus pés, Senhor, as nossas petições, as nossas dores, as nossas lutas, anseios e necessidades. Eu te peço, responde cada uma delas, cada uma dessas orações no Teu tempo, conforme Tua vontade. Eu te oro assim e já te agradeço, continua conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima noite.